Bom, o tema você já viu que o tema dessa noite é a sua profissão na missão de Deus. Fala para o bonitão, para a bonitona que está do seu lado, a sua profissão te comissiona. Sabe o que isso quer dizer? A sua profissão te coloca dentro dessa missão. E qual é a missão que nós temos? Se não levar essa verdade de Jesus a todas as pessoas. Quantos ainda creem nisso, que o mundo pode ser salvo? Diga amém. Oh, glória! Deixa eu só abrir aqui. Hoje nós vamos conversar um pouco exatamente sobre isso. Estava olhando ali as várias profissões que os irmãos aqui da nossa igreja têm, e eu me enquadrei em muitas delas durante a minha vida, embora eu seja muito novo. Eu já entrei em um monte de lugares para tentar desenvolver um trabalho. Quando eu era adolescente, minha mãe não queria mais me dar dinheiro. Ela falou, vai lá no meu patrão, que ele tem uma empresa que faz limpeza de ar-condicionado, e se vira lá. Fiquei um tempo como auxiliar de limpeza de ar-condicionado. De lá, comecei a estudar, precisava de dinheiro também. Fiquei como vendedor por algum tempo. Depois disso, formado já no ensino médio, comecei a fazer um curso técnico de mineração. Terminando, fui trabalhar na área de mineração, fiquei lá por alguns anos. Trabalhei como assistente administrativo dentro da mineração, como almoxarife dentro da mineração, como técnico de mineração dentro da mineração. Saindo de lá, fui auxiliar de uma delegada aqui em Corumbá, passei na OAB, comecei a exercer a advocacia por um tempo e hoje sou servidor público na área jurídica, mas ainda não aonde eu creio que o Senhor pode me colocar, que é no judiciário. Então, o meu caminho me levou a entender que o Deus que pode todas as coisas, pode nos colocar em lugares onde nós seremos referência para outras pessoas. No mundo, se você prestar atenção em tudo que acontece ao nosso redor, nós vamos ver dois tipos de pessoas. As pessoas que são influência e as pessoas que são influenciadas. E não estou falando em questão religiosa, não estou falando em questão de núcleo de igreja, eu estou falando enquanto sociedade. Enquanto sociedade, no lugar em que você está inserido, para desenvolver a sua profissão, você vai encontrar pessoas que serão referenciais naquilo que elas fazem. E que normalmente, notavelmente, os nossos olhos serão direcionados a elas, porque elas são as melhores naquilo que elas fazem. Mas você já pensou que isso pode ser uma realidade na sua vida também? De você ser o melhor naquilo que você faz? Quantos creem que podem ser os melhores? Diga amém. E eu não estou falando de igreja. E eu não estou falando de capacitação do Espírito. Eu estou falando de decisão que nós tomamos enquanto cristãos que entendemos que nós podemos ser referência no lugar onde nós estivermos. Isso é uma escolha sua. Não vai ser pastor, não vai ser líder, não vai ser dentro da célula, não vai ser ninguém que vai fazer com que você escolha isso. Você vai escolher o que você vai ser, de melhor ou não. Isso me faz lembrar de uma história que eu acho que todo mundo já ouviu. De um patrão que tem alguns funcionários, e um dos funcionários que está há muito tempo dentro daquela empresa vai conversar com ele e fala, chefe, eu estou há 10 anos aqui e estou na mesma função. O fulaninho chegou tem 2 meses e já está gerenciando as coisas. Eu acho que o pastor contou isso um tempo atrás, esse exemplo. E ele deu então R$10 para aquele cara e falou, vai lá na feira e compra banana. Foi uma semana que você falou isso, né? O cara foi lá na feira, procurou por banana, não encontrou banana, voltou para a sala do seu chefe e falou para ele, está aqui o seu dinheiro, não tinha banana. O chefe falou, não tinha banana? Não tinha banana. Aguarde só um momentinho aí. Chamou o cara que tinha entrado há pouco tempo. Fulaninho, aqui tem R$10. Vai lá na feira e compra banana para mim. Ele foi, demorou mais do que o primeiro. Ele chegou, entregou os R$10 para o patrão e falou, não tinha banana. Mas eu conversei com os feirantes, lá tem maçã, tem laranja, tem melancia, tem melão. Falou um monte de frutas para ele. E eu não trouxe nada, porque eu não sabia o que o senhor iria querer. Mas eu trouxe também o telefone do feirante. Porque o senhor precisar de alguma coisa, o senhor pode ligar lá, e eu já descobri que ele faz entrega também.
Então, se o senhor precisar, quiser que eu ligue, eu falo com ele e ele traz. O cara dispensou o fulaninho, olhou para o cara que está tanto tempo dentro da empresa e perguntou para ele, você entendeu? As nossas escolhas em realizarmos aquilo que Deus nos deu oportunidade para fazermos, pode direcionar e influenciar o nosso futuro. E tem uma segunda história também sobre profissão, porque estamos falando sobre profissão. Mas não profissão exatamente dita, agora com um pingo de espiritualidade. Um cara muito rico, muito nobre, um imperador, ele teve um sonho. E o sonho dele era o seguinte, ele estava com todos os dentes na boca, ele foi escovar os dentes, todos os dentes caíram, ficou só um aqui na frente. E ele foi cuidar desse dente da frente, foi dar aquela escovada e ele caiu. Ele ficou muito preocupado. A gente vai precisar juntar os sábios para me falar o que o meu sonho significa. E ele juntou alguns sábios que não deram boas notícias, então mandou matar todos. Aí restaram 2 sábios. Ele manda buscar um desses 2. E esse sábio chega, ele conta o sonho. Ele fala, olha, imperador, o negócio é o seguinte. Todos os seus parentes vão morrer. E o senhor vai ser o próximo. O imperador ficou com muita raiva e mandou matar aquele também. E nisso ainda não tinha chegado o último sábio. O rei contou a história. Um dos guardas falou para ele, cuidado no que você vai falar, que deu ruim para todo mundo. Ele escutou toda a história. Ele falou, rei, a interpretação é o seguinte. Todos os seus parentes vão morrer, mas o Senhor dará vida longa ao Senhor. Ele falou a mesma coisa, mas aquele foi honrado como um grande sábio e entrou na alegria de ser servo do seu Senhor. Sabermos utilizar as coisas que nos são dadas também é sinal de sabedoria. Aproveitarmos as nossas oportunidades e sabermos o que falamos pode influenciar a nossa história. Está todo mundo entendendo? Ainda não é o texto não, Alessandro, mas é bíblico. No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 15, o texto diz assim, ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, assim ela ilumina toda a sala. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Eu não quero entrar em questões religiosas, eu quero falar exatamente sobre a nossa posição dentro da sociedade. Sermos luz não significa simplesmente falarmos de Jesus aos 4 cantos, mas sermos luz é falarmos de Jesus sem usarmos as palavras. É muito legal nós falarmos que somos cheios do Espírito Santo enquanto nós estamos dentro desse ambiente. É muito legal e muito fácil nós falarmos que somos cheios de Deus enquanto nós estamos aqui dentro. Mas o que vai realmente revelar o quanto estamos cheios é se lá fora nós conseguimos cumprir a nossa missão enquanto profissionais decentemente e sendo os melhores no que fazemos. Não porque o nosso patrão tem que nos achar interessantes, mas porque somos filhos de um Deus que está preocupado em alcançar toda a sociedade em que nós estamos inseridos. Então a sua profissão te comissiona sim, porque você vai ser representante do céu, aonde você está inserido. A sua profissão é importante no reino de Deus sim, não por causa de dízimos e não por causa de ofertas, mas porque o que a igreja não consegue alcançar dentro da empresa onde você está, a sua presença, que carrega a presença do Todo-Poderoso, pode alcançar. Eu sou proibido de falar de religião dentro de onde eu trabalho. É impossível, eu falo impossível de forma literal, é impossível. Porque se eu falo, eu estou indo contra um dos princípios da administração pública dentro da Defensoria Pública. Eu não posso externar aquilo que eu creio, porque o Estado é laico, embora eu não seja. Eu não posso. Mas lá dentro eu posso fazer um monte de coisa que as pessoas vão olhar e falar, olha, ele é um pouco diferente dos outros. Que graças a Deus, por ser cristão e por ter uma mãe que pegava no meu pé, eu consigo fazer isso. Quantas vezes eu contei testemunho aqui dos empregos que o Senhor abriu portas para eu estar,
que em pouco tempo, dentro de determinada função, eu já era mudado para outra, porque o Senhor tinha visto graça. As pessoas tinham visto graça. O meu último emprego, eu entrei como assistente administrativo. Eu fiquei 2 meses como assistente administrativo e já peguei a gerência de compliance da empresa. Porque eu fazia o que eu precisava fazer. Eu sabia o que eu precisava fazer e fazia da melhor forma possível. Ainda que as pessoas que você acha que precisam te ver não te vejam, o Senhor que te colocou dentro das estruturas onde você está te vê. E Ele pode te colocar em todos os lugares que Ele quiser te colocar. Nós temos a história de José, que nós vamos chegar nele agorinha. Ele era filho de um homem que tinha vários filhos. Desde a sua mocidade ele tinha um dom, que era ter visões e sonhos e interpretá-los. E por conta disso, ele foi levado a várias situações, sempre honrando a Deus. E no final, ele chega num lugar de glória, porque ele cumpriu o seu propósito. Eu não estou sendo promovido, meu chefe não está me vendo, as pessoas não estão me vendo. Seja fiel, que o Deus que te chamou pode te ver e te colocar onde você precisa ser colocado. A sua profissão te comissiona a transformar o lugar onde você está inserido. Quantos creem nisso? Amém? Ser luz vai além só de ser referência. Ser luz significa se sobressair sobre a escuridão. Independente do lugar onde você estiver, brilhe, porque o seu brilho será visto por alguém. Ser um bom profissional não nos enche do Espírito, mas sermos cheios do Espírito nos faz sermos bons profissionais. Você pode sapatear aqui dentro. Se você for um porcaria lá fora, ninguém vai te promover. Mas você pode ser uma pessoa super introspectiva aqui dentro, ter uma vida com Cristo. Lá fora, fazer o seu papel e ser honrado de forma que outras pessoas não foram. Exatamente porque o que conta não é o seu carisma, mas é a presença que está em você. Vamos lá para o nosso primeiro texto, livro de Gênesis, capítulo 1, o começo de tudo. Se nós queremos entender pontos que podem nos levar a termos uma vida vitoriosa, se nós queremos entender pontos que podem nos fazer nos sobressair em várias situações, se nós entendermos esse comecinho do livro de Gênesis, nós vamos ser colocados nos melhores lugares dessa terra. Amém? O livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz assim: No princípio, criou Deus céus e terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Lá no versículo 1, criou Deus céus e terra. Esse é o princípio da criação. O Todo-Poderoso criando todas as coisas, trazendo para as nossas vidas, nas coisas que nós desenvolvemos, nas coisas em que nós trabalhamos, nas situações em que nós queremos ser produtivos. Se nós entendermos que no princípio da criação o Todo-Poderoso fez uma divisão, e nós começarmos a levar em consideração essas divisões principiológicas e fundamentais nas nossas vidas, nós teremos sucesso. Em qualquer coisa que formos fazer, primeiro o céu, depois a terra. Você quer crescer? Você quer frutificar? Você quer ser melhor do que você é hoje? Sonhe os sonhos dos céus para a sua vida, que tudo isso frutificará na terra enquanto você estiver aqui. Aí nós vamos ver lá um outro texto, que eu não coloquei aqui, mas que o texto diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós entendermos o princípio fundamental da criação, e entendermos que o Senhor, em primeiro, resolve criar o céu, e depois a terra, nós começarmos a entender que o que vale muito mais nas nossas vidas é o que está no céu do que o que está na terra, nós conseguiremos crescer de forma extraordinária. Porque quando nós entendemos esse princípio, o resultado do princípio de entender o céu e buscar as coisas dos céus, é a palavra de Deus liberando luz
sobre a escuridão. Se nós começarmos a pensar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, ao invés de pensarmos apenas no que queremos, haverá um tempo em que o Senhor dirá: haja luz. E aquilo que estava obscuro na sua vida começará a ter claridade e você conseguirá entender todas as coisas. Irmãos, eu estava muito aflito, muito aflito, antes de entrar para esse último concurso, porque eu estava viajando e gastando muito dinheiro que eu não tinha, para viagens e provas e provas e provas, porque eu queria ter dinheiro, porque eu queria sair daqui, porque eu queria um lugar melhor para estar, porque eu queria morar na praia, como se eu gostasse de água, porque eu queria um monte de coisa, e nada dava certo, nada dava certo. Aí eu comecei a dar um surto, falei: não está dando nada certo, que troço que é esse? E vai e vem, daí eu sou tirado para ficar no meu canto, começar a pensar, tomo uma decisão que eu acredito que a partir dessa decisão, que eu não vou contar hoje, quem sabe um dia eu conte, por conta dessa decisão, o Senhor começou a abrir os caminhos e eu comecei a entender algo. Eu tenho uma missão. E eu não vou estar na magistratura porque eu quero um bom salário. Eu vou estar na magistratura porque o Senhor quer que eu me colocar ali para transformar a história do judiciário brasileiro. Não vou ser mais um. Eu vou ser aquele que pode ser usado por Deus, aonde Ele me colocar para tratar de leis. Essa é a minha missão. Antes, quando eu era pequeno, quando o povo falava: Deus tem um chamado, Deus tem não sei o quê, e eu comecei a pensar em todas as palavras que eu tinha ouvido durante toda a minha infância e a minha adolescência, e eu achava, na ignorância, que eu tinha que ser pastor. Eu ia ser pastor de igreja, e era isso e acabou. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que estar na vontade de Deus não significa ter uma função dentro de uma estrutura, mas ser usado por Deus significa estar à disposição e ser usado aonde Ele nos colocar. Você não precisa ser usado por Deus só com o microfone na mão, só tocando, só sentadinho aí, entregando folheto, ou seja o que você acha interessante. Você pode e vai ser usado por Deus, aonde você desenvolve seus trabalhos todos os dias. E ali será o seu campo missionário. Alguém quer isso para a sua vida? E nós começamos então a entender essa realidade. As nossas ações profissionais precisam começar no entendimento de que o céu é muito mais importante do que o que eu estou produzindo aqui na terra. Se as coisas não estão acontecendo na terra, busca do céu. Porque esse é o princípio da criação que rege as criaturas também. O céu seja o primeiro lugar a nos socorrermos, para que a nossa vida profissional na terra também se desenvolva com bênção e paz. O segundo texto está no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10. Eclesiastes 9 e 10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Presta atenção, porque para a sepultura de onde você vai, fala para o irmão que está do seu lado: você vai. Não há obra nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria. E isso não é ameaça, isso faz parte da vida. Faça o que você tem que fazer hoje, porque hoje pode ser o seu último dia. Hoje pode ser o meu último dia. Amanhã, como o povo fala, você pode acordar morto. Amanhã você pode não ter mais vida. Aproveite o agora para ser o melhor profissional que você é. Eu vi um monte de profissões ali. Amanhã, segunda-feira, vamos voltar ao nosso trabalho. Amanhã, segunda-feira, vamos começar a produzir. Seja o melhor vendedor. Seja a melhor professora, seja o melhor engenheiro, seja a melhor médica de Corumbá. Porque embora as pessoas digam que não há possibilidade de mudanças, o Deus que pode todas as coisas continua tendo a última palavra. Ah, está difícil, porque mudou o prefeito, porque não sei o quê. Aquele que chama a existência as coisas que não existem continua sendo o mesmo.
O Deus que operou no passado é o mesmo que continua operando hoje. E isso não é falácia de igreja, isso é realidade da palavra de Deus. O mesmo Deus que curou ontem continua curando hoje, nós somos testemunhas disso. O mesmo Deus que fez milagres lá no passado, ainda tem poder para fazer milagres hoje. Então, meu irmão e minha irmã, antes de que a sua respiração pare, antes de ter um monte de gente em volta de uma caixa que você vai estar dentro, seja o melhor em todas as coisas, porque a recompensa do Senhor virá sobre a sua vida. E o seu trabalho no Senhor, ele não é vão. Se você entender, meu irmão e minha irmã, que desenvolver a sua profissão no lugar onde o Senhor te colocou, você desenvolver o seu chamado profissional no lugar onde você está inserido, pode transformar nem só a sua vida, mas a vida de pessoas que estão ao seu lado. O Senhor Todo-Poderoso nos dá oportunidades hoje. Então faça o que você tem que fazer com todas as suas forças, porque a sua vida um dia vai acabar. Enquanto ela não acaba, aproveita. Faça o que você tem que fazer. Seja o melhor, porque a recompensa virá. Suas ações diante das oportunidades dadas por Deus hoje mostrarão se você é uma luz que brilha ou se você será aquele que será colocado embaixo de uma cesta. Brilhe a luz do Espírito, brilhe o seu profissionalismo e seja um referencial hoje nessa geração. O último texto está lá em Gênesis de novo. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 15. Aí a gente vai falar sobre José. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer, que quando ouves um sonho, o interpretas. Tempinho atrás eu já comecei falando sobre José, que José, desde a sua adolescência, desde a sua infância, tinha um dom dado por Deus. Ele tinha sonhos e ele interpretava sonhos. E ele falava dos seus sonhos. Ele falava daquilo que ele carregava em si. Isso acabou o levando em várias oportunidades para vários lugares. Você sabe que seus irmãos o enterraram, ele saiu dali, foi vendido como escravo. Vocês sabem que ele chegou na casa de Potifar, tentaram tarar ele, ele correu. Aí foi acusado, foi preso. Dentro da prisão, ele começou a desenvolver a sua vida, assim como ele fazia em todos os lugares. Ele começou a ser o melhor dentro da prisão. Ele estava preso. Ele foi promovido dentro da prisão. Isso quer dizer o quê? Que não importa o lugar, se você for o melhor, o Senhor te levará a lugares maiores. Como prisioneiro, ele ficou como responsável dos outros prisioneiros. E acontecendo as coisas, 2 pessoas foram presas, e durante a noite as 2 pessoas tiveram sonhos na mesma noite. E eles contaram esse sonho a José. José interpretou o sonho. Para um, você sabe que José falou que no outro dia ele seria morto. E para o outro, ele falou: você vai ser restabelecido na sua função e o Senhor te abençoará. E quando esse outro que ia continuar vivo, José falou: lembra de mim. Não aconteceu. O cara foi e viveu, seguiu a sua vida. Até que, em determinado momento, o Faraó tem um sonho e ninguém conseguia interpretá-lo. Até que aquele homem que tinha prometido que se lembraria de José, realmente se lembrou dele. E não se lembrou de José por amizade, não se lembrou de José porque ele era um bom preso, não se lembrou de José porque ele era agradável, se lembrou de José porque ainda na cadeia ele desenvolvia aquilo que Deus tinha dado para ele fazer. Ainda na cadeia ele desenvolveu os seus dons, interpretou os sonhos. No lugar onde você está, no lugar onde eu estou, se nós desenvolvermos o que Deus colocou em nossas vidas para nós fazermos, ainda que as pessoas não se lembrem de nós por nossa carinha bonitinha ou por nossa amizade, elas se lembrarão que nós somos úteis na mão do Todo-Poderoso. Você pode ser, meu irmão,
levado a lugares extraordinários, a partir do momento que você entender que em você, há algo extraordinário de Deus que precisa ser usado. Fala para o irmão que está do seu lado, em você. E pode ser você. Às vezes nós achamos que essas coisas são impossíveis, mas Deus pode fazer todas as coisas. Então aquele homem se lembra de José. E José chega até o rei. E você sabe toda a história. José interpreta o sonho. José dá ideias. José fala o que podia ser feito. O faraó começa a entender e ver que nele havia algo diferente. Então ele é tirado. O carinha que foi jogado no poço foi o carinha que foi vendido como escravo. O cara que foi assediado, o cara que foi preso, o cara que tinha todas as possibilidades de revoltar de tudo, foi o cara que desenvolveu o seu dom, que desenvolveu aquilo que Deus o deu, foi o cara que foi tirado de todas essas situações e foi colocado como governador da maior nação da sua época. Meus irmãos, Deus tem poder para fazer todas essas coisas ainda hoje. Ah, mas você não sabe o que eu passo. Não preciso saber, eu sei o Deus que a gente serve, meu irmão. Não preciso conhecer a sua dor, porque eu sei que o Deus que pode todas as coisas continua sendo o mesmo Deus que pode tocar e transformar a sua história, como tem transformado a minha história, a vida da minha família, e pode transformar ainda muito mais, porque é nisso que nós cremos. Fala para o irmão que está do seu lado de novo, a sua profissão te comissiona. Não sei se você vai sair daqui com vontade de ser o melhor. Não sei se você vai sair daqui essa noite com vontade de produzir. Ah, meu patrão já tem dinheiro, para que eu vou fazer mais por ele? Não faça por ele. Faça pela glória do nome do Todo-Poderoso que te colocou lá dentro. Você não precisa fazer nada por ninguém. Aí nós vamos lá para o último texto, que está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. Tudo, que é tudo, o que fizerem, faça de todo o coração para o Senhor e não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ah, mas a minha liderança é corrupta. Não faça aos homens, faça ao Senhor. Ah, mas eu estou ganhando pouco. Não faça aos homens, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Ah, eu não tenho autonomia, eu não isso, eu não aquilo, não interessa. Tudo o que fizerem, façam como fosse feito para o Senhor. É tudo. É tudo. Ah, eu vou levantar, não sei se o dia vai ser bom, porque eu vou viver o meu dia para o Senhor. Ah, está pegando no meu pé, mas eu vou fazer o melhor, porque eu estou fazendo para o Senhor. Ah, meus atendimentos são complicados. Oh, Senhor, mas eu estou fazendo para o Senhor. Eu sei que Ele pode todas as coisas e é Ele quem está me vendo. Eu estou numa sala que é longe de todo mundo, ninguém me enxerga, ninguém me vê, mas não é coitadinho de mim, eu estou ali porque o Senhor me colocou ali. O coordenador pode não me ver, mas quem interessa me enxerga e sabe o que eu estou fazendo. Se seu patrão, seu gerente, seu supervisor, seja lá quem for, não estiver te vendo, o Senhor que vê todas as coisas te enxerga, te vê, sabe o seu nome, sabe o seu endereço, sabe o que você precisa, sabe as suas necessidades e promete que suprirá todas elas. Ele te vê. E Ele sabe em quem Ele pode contar ou não. E olha que interessante. Sabendo que é do Senhor que virá a recompensa. Não espere a recompensa do seu chefe, não espere recompensa do seu patrão, não espere batidinha nas suas costas falando, nossa, como você é bom, vou colocar a sua cara na parede, o melhor funcionário do mês. Não. Espere recompensa daquele que galardoa a todos os seus filhos. Ele continua
sendo Deus. Então, meu convite hoje para você não é pegar as suas malas e sair por aí pregando para todo mundo. O meu convite para você é você colocar seu uniforme, é você se levantar cedinho, ir para trabalhar, se vai pegar ônibus para ir para algum lugar. Que tudo isso que você faça seja como para o Senhor.